Você que é advogado, você que busca crescimento, você só vai atingir grandes resultados se você entender sobre vendas. Eu sei, assim como você, eu não aprendi na faculdade nada sobre vendas. A faculdade não me ensinou como eu devo atender o cliente, como eu devo abordar o cliente, como eu devo fechar o contrato. A faculdade não ensinou nada sobre precificação, por exemplo. E o que que acontece no dia a dia do advogado quando ele não sabe vender? Ele simplesmente não consegue fechar contratos. Nós iniciamos a profissão da seguinte forma: temos a OAB, temos até um escritório, mas não temos uma estratégia clara. Afinal, como que eu vou fechar contratos? Será que simplesmente eu tenho que receber esse cliente, esperar no meu balcão, na minha mesa da minha sala, e simplesmente ele vai fechar um contrato comigo? Talvez o que está te faltando é justamente uma direção, é justamente um passo a passo, uma metodologia, um caminho para que você saia do ponto A para o ponto B. Eu me chamo Paulo Corrales, eu sou advogado há mais de 15 anos, eu lidero o maior movimento de advogados do Brasil, que é a ADVX, e eu criei a ADV Sales. A ADV Sales é uma máquina de vendas para advogado. Paulo, mas e agora, como é que fica a questão ética da OAB? Deixa eu te falar, eu estou te entregando aqui hoje, eu vou te entregar aqui hoje um conteúdo brabo sobre como você converter mais fechamentos. Porque às vezes você está até atendendo o cliente, mas você está tendo dificuldade em fechar contratos. Ou você, inclusive, vai aprender como você prospectar isso dentro da ética da OAB. Eu tenho várias empresas, além dos escritórios de advocacia. Além disso, sou sócio players de vários players como Pablo Marçal e outros influenciadores no Brasil. E hoje nós transformamos a vida das pessoas, inclusive da advocacia. Então, papel e caneta na mão, porque hoje você vai sair daqui sabendo fechar uma venda, sabendo oferecer o teu serviço na advocacia. Afinal, nós queremos alcançar resultados. Não basta você ter a OAB, você precisa ter um sonho, você precisa ter uma meta. Então, eu tenho certeza que com o conteúdo de hoje você vai sair daqui no mínimo fechando 5 ou 10 contratos por semana. Isso é o mínimo que eu te garanto. Bora lá então? Vamos lá. Assim como eu iniciei contigo no início dessa aula, qual que é o grande problema dos advogados? Eles não foram treinados a pensar como empresário, a vender e muito pouco eles não têm estrutura dentro do escritório sobre como prospectar leads, clientes, eles nem têm time comercial. Essa é a grande realidade da maioria da advocacia. Enquanto grandes escritórios, eles contam com um time comercial, uma estratégia de vendas bem definida, eles investem muito em conhecimento e líderes de times, enquanto você, às vezes, nem tem noção disso. Então, se você quer faturar aí 10, 20, 50 mil, até 100 mil reais, eu tenho certeza que você vai conhecer uma técnica que eu vou te explicar agora, que você vai atingir esse faturamento tranquilamente, tranquilamente. Paulo, eu não domino ainda o nicho de atuação. Você não precisa dominar, meu amigo. Hoje, com o chat GPT aqui, ó, eu estou com o chat aberto. Hoje, com o chat GPT, você consegue ter ali o mínimo de direcionamento. Você concorda comigo que os clientes já sabem até a lei? Eles pesquisam no Google, no chat GPT. Você não precisa ficar mais nessa função. A tua função agora é absorver o que esse cliente está falando, trazer dentro de um ajuste de um processo judicial ou de um contrato e você se conectar de ser humano para ser humano. É isso que as pessoas fazem, é isso que grandes contratos eu fecho todo santo dia, a gente vende mentoria, a gente vende serviço jurídico, e a gente está faturando milhões acima de 7, 8 dígitos, porque justamente a gente tem uma estratégia definida. Eu tenho uma base aqui em Alphaville, e lá nós temos um comercial. Hoje eu não vou falar sobre comercial, mas vocês vão acompanhar muitos conteúdos como esse. Hoje eu vou te ensinar uma estratégia que, se você aplicar, você vai conseguir fechar mais contratos. Primeira coisa que eu quero que você faça, então, é o seguinte: qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Paulo, sei lá, eu não tenho uma meta. Eu saí da faculdade, ou eu já advogo há 5, 10 anos, eu não tenho ainda um sonho. Deixa eu te falar, eu preciso que você tenha um sonho. Você não vai conseguir continuar vendendo, você não vai conseguir continuar no seu propósito se você não tiver um sonho. E esse sonho não pode ser abstrato. Então eu convido você a fazer uma anotação. Você vai pegar um caderno,
assim como esse que eu vou pegar aqui agora, assim como esse. Esse aqui é da DVX, por exemplo. A gente está fazendo algumas agendas da DVX, no qual a gente vai colocar as metas diárias. Você vai pegar um caderno, esse aqui no caso é um caderno branco, e eu quero que você escreva aqui qual é o teu sonho. O que você sonha? Paulo, Paulo, eu tenho um sonho de comprar um carro. Paulo, eu tenho um sonho de comprar uma casa. E você vai escrever, ó. Você vai escrever, por exemplo, aqui, ó. Você vai escrever uma casa, certo? Então, você tem uma casa ou você tem um carro. Você tem um carro. Então, eu trago esses exemplos porque é mais fácil. Então, um desenho bem mal feito da minha parte, mas está aqui, uma casa ou um carro. Agora você vai escrever o seguinte: quanto custa essa casa, esse carro ou aquela conquista que você quer? Aquele sonho que você tem, quanto custa esse sonho? Então vamos lá. A casa custa quanto? 1 milhão? Vou colocar 1 milhão aqui. O carro custa quanto? 200 mil reais? Vou colocar 200 mil reais aqui. Tá? Tá aqui, ó. A casa, então, 1 milhão. O carro, 200 mil. Pronto. Agora eu quero que você entenda qual é o nicho de atuação que você advoga. Qual é o nicho? Você é trabalhista, você é previdenciário, você é civilista, você ainda não sabe o que você faz. Tenha o mínimo de noção. O que você gostaria de fazer, caso você está muito no início? E você que já advoga, qual é a tua especialidade? Vou pegar aqui, por exemplo, o nicho trabalhista. Faz de conta que, nesse caso aqui, o nicho trabalhista e empresarial. Como que eu ajudo os empresários no nicho trabalhista? E aí você tem que ilustrar mais ou menos o nicho para você, tributário, civil. Se você atua em civil, por exemplo, qual área que você atua? Indenização, todas as áreas. Então, coloque aí para mim o nicho. Agora nós vamos partir para o terceiro passo, tá? Nós então colocamos ali a casa ou o carro e o segundo passo foi o nicho e o terceiro passo, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é você escrever quanto em média você ganha por esse processo ou por esse cliente. Quanto que você busca ganhar com esse cliente. Então, por exemplo, eu atuo na defesa dos empresários trabalhistas, isso aí vai me garantir aqui pelo menos, vamos supor aqui, vamos colocar um ticket médio de R$ 2.000, R$ 2.000, uma média, tá? Então aqui vou colocar aqui R$ 2.000 por cliente ou lead. O que é lead, Paulo? Lead é cliente que vem pelo digital. Então, seja lead ou seja cliente, tá aqui, ó, R$ 2.000 por cliente. Então tá aqui minha casa, meu carro, meu nicho trabalhista empresarial e tá aqui também o ticket médio, R$ 2.000 por cliente. Tá, por que eu tô fazendo isso, Paulo? Você vai entender agora. Você vai entender agora. Se nós temos aqui um recebimento de R$ 2.000 por cliente, para eu alcançar esse carro, por exemplo, de 200 mil, você concorda que eu preciso, então, são 100 clientes? São 100 clientes para você comprar esse carro de 200 mil. E para você comprar essa casa de 1 milhão, nós estamos falando aqui de mais pelo menos 400 clientes. Então, nós vamos falar de 500 clientes. Então, olha só. São 100 clientes para você comprar o carro de 200 mil e são 500 clientes para você comprar a casa de 1 milhão. Tá aqui, então, o meu desenho. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu entendi o que eu quero. Casa ou escritório, carro. Depois, o que eu fiz? Eu coloco o nicho de atuação. Coloquei aqui trabalhista empresarial. Depois, o que eu faço? Qual é o ticket médio? Quanto em média eu cobraria por cliente? R$ 2.000. Abaixo, então, eu consigo entender que são 100 clientes que eu preciso para comprar o carro de 200 mil, esse aqui, e são 500 clientes para eu comprar a casa de 1 milhão. Feito isso, agora teu cérebro tem uma clareza. Porque assim, não adianta nada eu falar que eu quero uma casa, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero um carro, mas eu não tenho clareza de dados. Eu não sei nem quantos clientes eu preciso para conseguir esse sonho. Quando eu faço isso aqui, eu tenho uma clareza daquilo que eu quero alcançar. Então,
Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do carro, que está mais fácil. São 100 clientes que me distanciam desse carro, caso eu cobre R$ 2.000 por cliente. Se você cobra mais, então são menos clientes, concorda? Dito isso, se são 100 clientes que você precisa atender, fechar contrato para alcançar esse carro, agora nós precisamos dividir isso em semanas, meses e ano, de repente. Então vamos pegar uma situação hipotética aqui. Olha, Paulo, eu consigo atender aí até e fechar contrato, de repente, com 5 ou 10 clientes por semana. Vamos colocar aqui 5 ou 10 clientes por semana, tá? 5 ou 10 clientes por semana. O que você vai perceber aqui? Que você, então, sendo, vamos supor, 10 clientes por semana, em um mês você tem 45 clientes. São 4 semanas e meia o mês. Então, vamos supor que 10 clientes por mês são por semana, né? E por mês nós temos 45 clientes. 45 clientes por mês. Vai anotando comigo. Eu estou anotando aqui, você anota aí, tá? 45 clientes por mês. Concorda que faltam mais 55 clientes para atingir o carro? Então, se eu tenho aqui 45 clientes, coloca então mais um mês. Nós temos aqui pelo menos uma projeção de 2 meses, mais ou menos, para atingir 100 clientes. É uma conta média. Porque pode acontecer de você fechar mais de 10 contratos por semana. Minha letra aqui é bem feia, mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 10 clientes por semana. Eu tenho aqui 45 clientes por mês. E eu tenho aqui 2 meses, é o que vai me distanciar desse carro. Eu preciso 2 meses atender 100 clientes, fechar contrato com 100 clientes. E isso vai me trazer o quê? Isso vai me trazer esse carro aqui de 200 mil. Consegue perceber que agora está ficando mais palpável? Agora um carro começa a se tornar um sonho, começa a se tornar uma realidade quando eu faço essa anotação. Em seguida, então, o que nós vamos ter aqui? Em seguida, então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui que 10 clientes são necessários por semana para eu atingir esse carro. E aí, se uma semana você trabalhar apenas 5 dias, você precisa fechar, então, 2 clientes por dia. Então, são 2 clientes por dia de semana, né? Por dia útil, vamos dizer assim, que você precisa fechar. Pronto, agora nós temos o número. 2 clientes por dia. Dito isso, meus amigos, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos trabalhar, né? Nós não vamos ficar parados. Se você ficar esperando que o cliente ele vai atrás de você no teu escritório, isso pode até acontecer, mas seu faturamento vai ficar sempre no mínimo, sempre na reserva, né? E aí vem ano, passa ano e você não muda de vida, porque justamente você não desenhou uma estratégia como essa que eu estou te convidando a fazer. Dentro disso, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entender como funciona os clientes. Já que eu já sei meu nicho, já que eu já sei quantos clientes eu preciso, já que eu já sei inclusive o meu sonho, a minha meta, que é um carro, por exemplo, nessa situação hipotética, agora então eu vou conseguir mentalizar isso, idealizar, e eu vou verbalizar, eu vou acordar cedo e eu não vou descansar até fechar 2 clientes por dia. Essa tem que ser uma meta que você tem que falar assim, ó, eu não vou baixar essa meta. Faça chuva, faça sol, venha tempestade, mas eu não vou baixar essa meta, porque eu tenho um sonho, esse sonho custa R$ 200.000 e para eu receber R$ 200.000, eu preciso nessa situação ter 2 clientes por dia. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Responde aí no chat. Responde aí no chat do YouTube pra gente poder entender o que está fazendo sentido na sua vida. Se você só assistir esse vídeo e não interagir comigo, eu não vou conseguir te ajudar nos próximos vídeos. Vamos lá então. Existe uma técnica de venda que é muito aplicada no mundo. É aplicada no mundo já há muito tempo. E essa técnica se chama spin selling. É isso mesmo, spin selling. O que é o spin selling? Spin selling é uma estratégia de venda que todas as empresas usam. Advogados usam, médicos usam, dentistas usam, mas desde que você tenha um pensamento empresarial. Você precisa pensar como empresário. E é por isso que dentro da técnica spin selling,
você vai aprender o quê? Você vai aprender a como otimizar o fechamento das suas vendas. Então, quando você for na justiça, quando você for em evento, quando você for em palestra, encontros, com essa técnica você vai conseguir viabilizar fechamento do seu serviço. E com essa técnica aqui, quando o cliente chegar até você, ou você for até seu cliente, você vai conseguir fechar mais contratos. Tudo bem? Vou mostrar para vocês então como funciona essa técnica na prática. Aqui está então o spin selling. O que é o spin selling? Spin selling são 4 estágios da venda. Spin é as iniciais das palavras que correspondem a cada situação. Então, o S significa situação, o P significa problema, o I significa implicação e o N significa necessidade. Paulo, e como é que eu faço então para aplicar isso na prática? Nunca ninguém me explicou isso. É isso que eu vou te ajudar aqui nesse vídeo do YouTube. Vamos lá. Quando você recebe o cliente, ou quando você encontra uma pessoa, um ser humano, que o cliente é um ser humano, quando você encontra essa pessoa, a primeira coisa que você faz, e você já deve fazer isso muito bem, é perguntar o que ela tem, o que ela está passando, qual ajuda ela está precisando. Até aí tudo bem, isso as pessoas fazem até com excelência. Acontece que as pessoas não têm uma estratégia. Então, eu conheço a pessoa e já ofereço o meu produto ou serviço. É aqui que está o erro. Você saiu do S e foi para o fechamento, que é depois da necessidade, aqui nesse caso, e a pessoa é óbvio que não vai comprar. Ela pode até te falar assim: ah, doutor, um dia eu vou precisar do seu serviço, me deixa seu cartão. Mas é claro que ela não vai te ligar de novo. É claro que ela não vai até o seu escritório e ela não vai fechar serviço com você. Por que que essa pessoa ela não está fechando serviço com você? Porque você não cumpriu todas as etapas do spin selling. Você não cumpriu todas as etapas do spin selling. Quando você não cumpre as etapas, você não fecha a venda. Isso vale para a sua profissão, vale para você que é empresário, vale para você que é médico, dentista, vale para todo mundo. Então, qual que é o convite que eu faço para você? Anotar os métodos, os passo a passo para fechamento de venda. Faça a venda cumprir esse passo a passo. O que é a situação? A situação é o momento da conversa. É aquele momento em que o cliente ele está ali, o ser humano está ali, ele é um empresário, ou ele é alguém que está vendendo alguma coisa, ou é alguém que ele tem algo, algum negócio, e ele talvez até passe por um problema. Então, por exemplo, você encontrou alguém, essa pessoa te fala: ô fulano, tudo bem? Eu sou empresário, eu tenho uma padaria, por exemplo. Então, nessa situação, o que os advogados fazem? Ele fala: ah, senhor fulano, você tem uma padaria? Você precisa de um advogado? Tá aqui meu cartão. Volto a dizer, isso é o maior erro que você pode cometer na sua vida. Isso aí é um crime. Você fazer uma estratégia de venda dessa forma é um crime. Você está deixando muito dinheiro na mesa. O que você precisa fazer? Após conhecer a pessoa, o senhor João se apresentou como um dono de uma padaria, e se você conheceu ele, sei lá, em um encontro, através da internet, você conheceu no dia a dia, ou dentro de um condomínio, eu não sei onde você conheceu o João, mas o João se apresentou como empresário. O que você vai fazer? Você vai identificar o problema do seu João. É o segundo passo. Primeiro você soube o que o seu João faz, que é a situação. Agora nós vamos entender qual é o problema do seu João. E como que você faz para descobrir qual é o problema? Através de perguntas. Não é você contando a sua vida. Eu vejo os advogados querer contar a vida deles dentro de uma reunião de escritório. É o maior erro que você comete, é um crime, não faça isso. Não venha ficar contando a sua vida em uma reunião de fechamento. Se você busca um cliente, não vá ficar me contando a sua vida. Pelo amor de Deus, não cometa esse crime. É por isso que você não está fechando, é por isso que você não está faturando alto. Você só vai fazer perguntas, perguntas pontuais. Então, assim, seu João, hoje, quais são os principais problemas que você passa ou desafios dentro da empresa? Deixa a pessoa falar. O seu João vai falar: olha, Paulo, eu passo aqui um grande desafio porque eu tenho ali 3, 4 funcionários, mas eu não registrei todos eles, ou eu não fiz contrato com eles, ou ele vai te falar assim: ah, os clientes estão reclamando de algum produto ou de algum atraso na entrega. Ele vai te falar: ou sei lá, o governo está recolhendo muito imposto sobre mim,
ele vai te falar quais são os desafios, porque as pessoas vivem desafios e problemas o tempo todo. Nesse momento tem um problema, você também tem. Então nós vivemos em um problema porque nós vivemos na Terra, nós somos espíritos na forma humana, mas enfrentando um problema aqui na Terra. Então acredite, você tem um problema agora que eu posso resolver que você está assistindo, que é vender mais na advocacia. Pois estou te ajudando, apresentando uma técnica que é usada há milhares de anos e que as pessoas não sabem, porque a faculdade não te ensinou. Então identifique o problema do João. João, qual que é o seu problema? Afinal, o teu problema, por exemplo, é com funcionário? O funcionário não está registrado? Ou você não quer registrar, ou você já registrou, mas você está vendo que o encargo trabalhista é alto, identifique o problema. Após o João falar, ó, eu estou com problema do meu funcionário, eu estou com problema de registrar, estou com problema inclusive de contratar funcionário, você não vai oferecer seu serviço ainda. Não é ainda esse momento. Você vai para o terceiro estágio da apresentação, que é o que? A implicação. É a implicação. Então, quando você descobriu o problema do seu cliente, que ele te falou, você vai agora então para a implicação. O que é a implicação? Entender as consequências dos problemas. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Seu João, o que está acontecendo? Por exemplo, você me disse, seu João, que você registrou os funcionários e está tendo um encargo alto, ou você não registrou e você está com receio de registrar ou não registrar. Deixa eu te fazer uma pergunta, seu João. O que pode acontecer caso você não resolva esse problema hoje? O que pode acontecer? Olha a pergunta que eu fiz. Por mais óbvia que pareça, por mais óbvia que pareça, eu estou fazendo ele falar. E quando o seu João começar a falar e trazer para fora isso, ele vai se conscientizar do problema dele. Porque você, advogado, já sabe o problema que ele passa e você já tem até a solução. Mas o seu João não sabe. Ele não fez faculdade de direito. Então, quando você faz esse passo a passo e vem para o terceiro estágio, que é a implicação, você faz ele falar, verbalizar o problema que ele está vivendo. E aí, o que vai acontecer com o seu João? Você vai perguntar assim, seu João, o que vai acontecer caso você não resolva esse problema hoje? E ele vai te abrir informação importante. Seu João vai falar assim, olha, doutor, se eu não resolver isso agora, a fiscalização vai vir aqui, porque ela já veio uma vez ou ela veio no vizinho. Se eu não resolver isso agora, eu não consigo contratar mais funcionários, porque eu não sei como contratar mais funcionários e eu não sei como regularizar isso. E aí você vai soltar mais uma pergunta, você vai apertar o teu dedo na ferida do seu João. Você vai falar assim, ó, seu João, e caso você não contrate mais funcionário, por exemplo, isso pode interferir no seu faturamento, no seu crescimento da empresa? Olha a pergunta óbvia que eu estou fazendo, mas por mais óbvio que pareça, o seu João ele está raciocinando, ele está verbalizando, e ele vai te falar assim: doutor, Deus me livre, porque tudo que eu mais quero é mudar a minha vida, a vida da minha família. Eu quero que a minha empresa cresça. E não faz sentido a minha empresa crescer, eu não resolver isso se eu quero que a minha empresa cresça, por exemplo. Vamos supor que ele te solte do jeito dele isso. Ele fale assim, ó, não, doutor, preciso resolver isso, porque senão simplesmente não vai haver venda, e aí se não tiver venda, eu não tenho como pagar a escola do meu filho, eu não tenho como pagar o outro funcionário, eu não tenho como pagar a matéria-prima, os produtos para fazer o pão, para fazer os produtos da padaria. Ele vai te revelar o que pode acontecer caso ele não resolva isso. E aí, olha só que interessante. E olha só que interessante. Aí você vai para o quarto passo, que é a necessidade. O que vai acontecer no passo 4, que é a necessidade? Você vai trazer para ele clareza. E ele vai falar. Seu João, se eu tiver aqui um documento, um método, um serviço, que ajuste esse documento que você está precisando, ou que ajuste essa contratação, ou que ajuste essa situação, e que você não passe por esse desafio de ter que não pagar a escola do teu filho, ou a tua empresa não crescer. Faria sentido para você caso eu apresentasse o documento?
que resolvesse esse problema? Olha a pergunta que eu fiz, eu não apresentei a solução. Eu perguntei se faz sentido para o seu João ele contratar, ele pegar algo que resolveria o problema. Ele vai te responder, doutor, com toda certeza. Nossa, eu agora consigo entender que agora eu preciso muito mais disso do que eu imaginava. E aí sim, meus amigos. E então, somente depois é que nós vamos apresentar o que? A venda. É no estágio 5. É depois de você ter passado por esses 4 estágios. Primeiro, situação. Segundo, problema. Terceiro, implicação. Quarto, necessidade. E aqui no quinto vem a venda. E aí sim você fala, olha, então no nosso escritório a gente tem esse produto aqui, esse serviço, que é um contrato que a gente ajuda o empresário a se resguardar desse problema, a otimizar a tua empresa. E, inclusive, nós temos uma assessoria mensal em que você não precisa mais se preocupar de hoje em diante com esse tipo de situação. Você simplesmente vai precisar se preocupar com a tua empresa, em vender mais, em contratar mais gente, em fazer isso, em fazer aquilo. Nós vamos cuidar para você dessa parte que você nos trouxe. Faz sentido para você, seu João? O seu João já está com você ali, meu amigo. O seu João ali já quer o seu serviço. Você fez algo que ninguém está fazendo, você perguntou dentro de uma estratégia. E é claro que ele vai falar que sim. E aí, se ele te apresentar a objeção, e aí isso é um outro conteúdo, se você gostou desse conteúdo, já escreva gostei, porque eu vou te abrir uma outra aula sobre enfrentar objeções. Se o seu João falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu vou te ajudar a superar essas barreiras. Então, você advogado, você só não está crescendo porque simplesmente você não tem clareza daquilo que você tem a oferecer. Então, quando eu te estimulei a você desenhar a tua meta, o teu sonho, e você desenhar, inclusive, qual é o teu nicho de atuação. Terceiro, quantos custa o cliente, quanto custa o teu serviço por cliente. E o quarto, quantos clientes você precisa para alcançar o teu sonho, você começa a o quê? Ter vontade de trabalhar. E a partir do momento que você tem essa vontade de trabalhar e eu te apresento um plano, um método para que você feche mais contratos, você simplesmente vai se conectar a mais e mais pessoas e você automaticamente vai faturar mais. Então, hoje, como eu disse, eu lidero um grande movimento de advogados, que é a DVX, a DV Sales. Se você gostou desse conteúdo, entra, curta aí, comente, compartilha e manda suas dúvidas aí no chat abaixo para que eu possa produzir mais conteúdos visando o teu crescimento com advogado. Fechou? Tamo junto, um grande abraço e fiquem com Deus.